Eu sou o Mário Pertilli. E eu sou o Patrick Buzácaro. Nós estamos aqui na frente da Casa dos Bancários. Da inauguração do Cine Bancários, a nova sala de Porto Alegre, tentando buscar cinema de calçada no centro da cidade, com a estreia do filme Por Onde Andará Dulce Veiga, da obra de Caio Fernando Abreu, dirigido pelo Guilherme de Almeida Prado. E antes disso nós vamos mostrar uma matéria com o Rodrigo Aragão, que esteve recentemente em Porto Alegre lançando o filme Mangue Negro, e vamos falar um pouco também sobre efeitos especiais e maquiagens nos filmes. Vamos entrar? Vamos entrar. Estamos aqui com o Rodrigo Aragão, que esteve lançando seu filme recentemente no Parque Fantasporto em Porto Alegre. A gente vai bater um papo para ele falar um pouco do filme e falar também da sua experiência como efeitos especiais. Rodrigo, tá gostando da cidade? Eu tô adorando a cidade, é demais, muito bonita. E eu conheci bastante coisa? Pouca coisa, mas estou adorando o lugar, uma linda cidade, as pessoas são incríveis, assim. Tá no festival também ligado a cinema fantástico, então assim, só poderia conhecer um monte de gente legal, né? O interesse pela maquiagem, pelos efeitos especiais, de quando vem isso, e pela maquiagem específica de filme de terror, assim. Eu acho que o efeito especial deu de criança, assim, eu era fã de Guerra nas Estrelas, então sempre curti muito. Eu acho que a maquiagem ela começou na minha infância porque eu consegui fazer maquiagem com coisas de casa, coisas caseiras, assim. E o terror, eu acho que eu comecei com o terror porque ele é o mais fácil, assim, tudo que usa sangue é um pouco mais fácil de fazer e impressiona as pessoas, né? Então, desde cedo eu percebi que eu conseguia assustar os outros com ferimento, com coisa assim, e aí foi naturalmente pro terror. E pra gente se especializar assim, descobrir técnicas novas, o que ajudou mais? Assim, testes, cursos? É tentativa e erro. Eu acho que você vai testando vários materiais, assiste muito making-off, né? Na época de hoje tem facilidade da internet, mas era muito making-off e tentando fazer o que se faz lá fora, tentando adaptar a nossa realidade. Então foi isso. E sobre o Mangue Negro, você falasse um pouquinho sobre o filme, o que se passa no filme e quais as dificuldades da produção, porque demora bastante para ser produzido. O Mangue Negro foi uma produção de 3 anos, ele funcionou meio como filme escola, então nós começamos sem apoio nenhum, sem grana nenhuma, no regime de mutirão. Ele é rodado em Guarapari, no Aldeia Pescador de Materocão, onde eu moro, e a ideia assim, foi de mostrar o cenário do Mangue, que é um cenário que faz parte da minha infância também, e à medida que ele foi acontecendo, ele começou como um curta e à medida ele foi se tornando um longa, né? O trabalho foi ficando maior e as pessoas foram se envolvendo e de repente eles estavam com o longa nas mãos. Então foram 3 anos de produção. Então um trabalho muito legal, assim, usando os 700 litros de sangue, construindo cenário. Teve uma comoção assim no lugar, no filme, foi muito bonito tudo. Assim. Conta pra nós nos bastidores que o Campineiro, a vizinhança ficava assustada, porque era um filme de terror. A gente trabalhava muito final de semana e muito madrugada, né? E o filme tem muito grito, muito tiro, muita explosão. E o cenário estava perto do Mangue e transmite o som. Então, assim, depois eu descobri que muita gente ouvia aqueles gritos e rezava, ligava para a polícia procurava. Teve um dia de mais que a gente estava tomando banho, quando nós saímos tinha viatura, metralhadora e a coisa toda. Aí com o tempo nós viramos amigos dos policiais, né? Explicamos as coisas, mas teve várias coisas assim, explosões, nós trabalhamos muito com explosivo também, que foi muito divertido, cena de incêndio, né? Na verdade a coisa toda foi muito divertida, lembra muito de infância, assim. Eu acho que isso é outra característica bacana do terror. Eles participaram do filme. Participaram. As crianças do bairro, assim, elas acompanharam muito o trabalho e reivindicaram uma cena de zumbi com elas, né? Todas as crianças se mostrinhos. Aí eu coloquei no roteiro uma cena com as crianças. Entra minha filha, meu sobrinho, papagaio, todo mundo. Vou fazer um filme de zumbi no Mangue. Teve alguma coisa que incentivou isso? Olha, eu sou muito fã de zumbi. Sempre fui. Sou muito fã do Evil Dead e do Fome Animal, né? São filmes baratos.
E eu escrevo o roteiro, acho que desde os 14 anos. Então, essa coisa do zumbi com a lama, isso sempre eu sempre tive isso na mente. Assim, meus roteiros mais antigos tinham cenas do mangue. E é um cenário muito bonito, né? Então acho que esse clique ele veio foi natural, assim. Vi que era o melhor lugar para se começar e para fazer uma coisa de terror, e percebi que era uma coisa que não se tinha. Eu acho que uma coisa bacana do cinema é dar a oportunidade, os americanos fazem muito isso. As pessoas têm orgulho de se ver o local que ela vive, não? Você vê que tudo acontece em Nova York, Chicago, quem mora lá tem esse orgulho de se ver na tela, né? Eu pensei muito nisso também, em fazer uma imagem brasileira, para o povo brasileiro se ver, mas não se vê no cotidiano, em favela, traficante, coisa. Ele se vê numa situação fantástica, assim, né? Então acho que foi isso. Beleza, no final agora do bate-papo a gente vai estar mostrando algumas cenas da oficina que tu ministrou no Fantaspor. Bacana. Queria que tu deixasse alguma mensagem, assim, alguma dica para quem se interessa por maquiagem, mas não sabe por onde começar ou o que procurar, tipo de informação ele busca. Eu acho que criatividade é tudo, né? A gente tem que adaptar as coisas para a nossa realidade. E eu acredito que o principal é você curtir, você fazer o que você gosta. Então, se eu comecei com uma massa de trigo, você fazer maquiagem com tinta guache, massa de trigo, eu acho que uma coisa ela vai levando a outra. Se você ficar sempre antenado, vai levando a outra. Quem tiver acesso à internet, lógico, né? Na internet, eu aconselho o site MSAX, que é um site muito bacana, tem muitas coisas legais para quem quer começar. Então hoje eu acho que está mais fácil do que quando eu comecei, né? E é isso, é curtir, nunca deixar de curtir, assim. Você fala isso, se você entrar em um muito profissional, só querer fazer a nível profissional, acho que você perde. O legal é você ter esse prazer de brincar com a coisa, eu acho que isso é legal, né? Então, muito obrigado pela atenção. Prazer foi meu, velho. E daqui a pouco a gente volta com mais matéria, então. Obrigado. Professor Sérgio, boa noite. Em contrapartida dos cinemas de shopping, o que o senhor acha agora como secretário da Cultura da inauguração dos Cine Bancários? Olha, eu acho que tem um valor múltiplo. Primeiro por isso, como tu mesmo colocaste, que é um cinema ao alcance da rua, está na rua, tem aquela coisa que é sair do cinema e discutir na rua e não dentro do shopping, né? Dentro do shopping não dá para discutir filme, né? Segundo, está tornando essa rua aqui, a Rua Velha, a Rua da Ladeira, que essas ruas tinham nomes muito mais bonitos, né? Mais adiante tem a Rua do Beco dos Pecados Mortais, né? Mas enfim, na General Câmara, que antes era uma rua um pouco lúgubre, porque você tinha que subir para resgatar títulos vencidos nos cartórios, hoje é uma rua da cultura. E aqui o Sindicato dos Bancários puxa, né? Porque ele virou um grande centro cultural. Na frente temos aí 4, 5 livrarias, a Nova Roma, aqui a livraria do Beco dos Livros, enfim. Então essa rua está se tornando uma rua muito viva culturalmente. E isso parece assim um ponta de lança em direção
direção ao centro, né, em direção a esse núcleo central, porque o centro verdadeiro de Porto Alegre é ali embaixo, no Largo dos Medeiros, a Praça da Alfândega, que também, pouco a pouco, a gente está vendo sinais de recuperação do centro de Porto Alegre. É um processo, isso vai durar muitos anos, mas eu acredito que o centro voltará a ser aquilo, não digo exatamente tudo aquilo que foi, mas terá um valor universal, e os porto-alegrenses poderão, vindo ao centro, se orgulhar, ter cultura, ter lazer. Isso talvez não seja tão longínquo nem tão impossível assim, e ações como essa mostram a possibilidade da gente um dia se reconciliar com essa parte da cidade. Muito obrigado, professor. Como foi para pegar e estrear um filme do Caio Fernando Abreu? Tu fez uma preparação? Tu chegou a ler os livros? Não, os livros do Caio, eu como um bom gaúcho, que não sou bairrista, mas eu já tinha lido todos, assim. E é muito interessante essa história porque esse personagem que me chamaram para fazer, desse filme, é o personagem que nunca tinha me saído da cabeça, justamente desse romance do Caio. Que interessante, foi uma coisa meio... Uma coincidência muito mística, assim. Eu sou praticante budista há mais de 12 anos e nas orações budistas existe uma hora que você faz uma orações às pessoas que já faleceram. E o Caio, apesar de eu nunca ter conhecido ele, eu tive muitos amigos que conheceram ele, que me falavam dele, e eu orava a ele sempre. Todos os dias eu orava a Caio. E eu fui chamado para fazer esse personagem justamente porque era um personagem que nunca tinha me saído da cabeça. Um personagem muito diferente de tudo que eu fiz e um personagem que eu acho que poucos diretores teriam coragem de me chamar para fazer. Pô, sensacional, foi uma coisa meio profética então. Um viciado em heroína, menino, 10 quilos mais magro, com as unhas crescendo durante 3 meses, sem poder cortar, não conseguia mais nem usar o computador porque a unha não deixava, quer dizer... Meus amigos me encontravam na rua, olhavam para mim, não me reconheciam, e quando reconheciam, diziam, o que aconteceu contigo, menino? Mas foi uma honra muito grande fazer esse trabalho, poder fazer essa homenagem assim ao Caio, ter trabalhado com o Guilherme. E o próprio Guilherme, quando terminou o filme, ele falou uma coisa pra mim, ele falou isso pra mim, não foi nenhum elogio que ele quis me fazer, que ele, no final das filmagens, ele olhou pra mim e disse assim, engraçado, você fez o Raudério um personagem que não era nem o que eu imaginava não, porque eu imaginava ele patético. E você acabou fazendo uma coisa que o Caio imaginava desse personagem, que era um personagem trágico. Quando ele me falou isso, ele não falou isso querendo me elogiar, mas eu senti tão feliz com isso que ele falou, porque de uma certa forma, infelizmente eu não conheci Caio, mas eu sempre tive um carinho muito grande por ele. E eu fiquei feliz de saber que eu pudesse ter agradado ele no resultado. Cara, sucesso pra ti, tudo de bom. Obrigado. Até mais. Valeu, velho. Boa noite, Guilherme, obrigado pela tua presença. Como é retratar a obra do Caio Fernando Abreu nessa inauguração, em pré-estreia e inauguração do Cinema Bancários aqui? Pra mim, assim, é uma honra, assim, estar aqui inaugurando o cinema, né? Eu que sou da geração que fechou tanto cinema. Daí começou aquela onda de cinema em shopping, aquela coisa meio fria. Como é que é resgatar? E ali, quando eu subi ali, engraçado, eu olhei assim, isso daqui lembra muito o cinema que eu assistia filmes com o Caio, na Rua Augusta, Cine Cosmos, até a cor das cadeiras. As cadeiras eram menos, essas estão mais confortáveis do que na época. As cadeiras na época, né? Mas a mesma cor das cadeiras do Cosmos. Enfim, é bacana, eu acho que, enfim, é um cinema que, embora tenha todas as técnicas já mais modernas, cinema, claro, mas tem, acho que, aquele charme do tempo que a gente ia no cinema de arte, que as pessoas chamam de cinema de arte. E o que te levou a escolher Onde Andará Dulce Veiga para retratar a obra do Caio? Olha, eu já conhecia tanto o Caio como a obra do Caio e eu sempre admirei muito assim o Caio. Eu sempre que eu faço filmes eu gosto, vamos dizer, de retratar um universo, vamos dizer, pegar um universo e tentar colocar na tela um universo. Eu acho que o Caio tem um universo que, ao mesmo tempo que é um retrato muito fiel da minha geração, ele também cria, assim, quase que ele traduz a minha geração de uma maneira assim que quase que eu não consigo mais lembrar a minha geração sem o filtro do Caio, compreende? Sim, é meio profético e ao mesmo tempo é contemporâneo, né? É uma coisa... Ele ao mesmo tempo que retrata uma realidade que existia, ele cria um véu, uma criação mesmo, assim, uma tradução, vamos dizer, uma tradução que hoje em dia eu confundo assim, o que é realmente real e o que é o que o Caio traduziu. E eu acho bacana isso do Caio. Sim, né? E é impressionante que a maioria das obras hoje elas primam mais pelo fantástico, sem olhar para a interiorização, que é mais ou menos o que está falando, assim, da transposição do que o Caio sentia, do filtro que ele tinha em relação à nossa realidade, à nossa contemporaneidade, né? Hoje em dia se investe muito mais em ficção, em coisas que precisam de efeitos, enquanto que ele buscava mais a questão do ser humano.
Não sei nem se... Acho que ele nem tinha, vamos dizer, uma consciência disso. Eu acho que ele tinha essa coisa, vamos dizer... O Caio era uma pessoa que vivia muito intensamente tudo o que acontecia. E ele traduzia, botava tudo isso na literatura. E acabava virando um pouco um porta-voz da minha geração. E o que eu acho bonito é que esse porta-voz, que até na época parecia uma coisa muito local, uma coisa muito só da nossa geração, o bacana da obra dele é que agora tem outras gerações que nem viveram na época do Caio, que nem conheceram o Caio quando era vivo e que adoram a literatura dele. Eu acho isso lindo. Eu nem consigo entender bem o que as pessoas entendem, porque obviamente quando eu leio talvez eu entenda uma coisa diferente. A sensação que você tem que viveu aquela época, que conheceu ele... Ele passa isso, eu acho. Então as pessoas conseguem se transportar. Quando eu fiz o filme eu quis um pouco que as pessoas pudessem se transportar, digamos assim, para os anos 80 e viver um pouco os anos 80, com o ponto de vista de hoje, claro, mas assim, que a pessoa pudesse ir para aquele mundo, sabe? Sensacional, sucesso pelo filme, obrigado pela tua atenção. With a baseball bat.